de repente apareça alguma coisa aí para vocês autorizarem. Então, boa noite. Nós vamos dar sequência à segunda parte da imersão A Verdade Liberta. E aí, então, eu vou aproveitar e revisar alguns conceitos bem rapidinho do que nós falamos lá na primeira fase, no primeiro encontro, né? Que se você não se abrir para viver essa verdade, a verdade não vem, a verdade dói e a verdade liberta. É importante, né, saber que nós temos muros para atravessar, que na nossa história de vida nós vivemos experiências e essas experiências formam a pessoa que nós somos. E uma das coisas fundamentais e que eu gosto muito de repetir, de frisar, é o que a Judith fala, né? A Judith Viorst fala no livro Perdas Necessárias, é que esperando sobre algo, de tanto a gente esperar sobre algo, temendo aquele algo, nós acabamos inconscientemente provocando aquele algo. Temendo o abandono, somos abandonadas. Temendo a traição, somos traídas, né? Então, que nós possamos compreender que força esse passado tem sobre a nossa história para poder fazer a transição, para poder transmutar, para poder mudar de nível, para poder viver o nosso verdadeiro eu. Só que acessar tudo isso dói profundamente. Então, nós precisamos, né, trazer uma nova direção, olhar para um novo lugar. E que nós construímos um verdadeiro eu e um falso eu, e que esse verdadeiro eu, ele acaba se escondendo, né? Por quê? Porque a gente precisa criar uma identidade para dar conta de todos os eventos, de todos os traumas que nós vivemos. E aonde é que a gente aprende tudo? Com o nosso primeiro amor e com o nosso segundo amor, que é mãe e pai, né? E nós construímos as nossas relações, então, a partir de lealdade, pertencimento, doença, e que, para transicionar, nós vamos ter que suportar a culpa. E a culpa nada mais é do que uma sensação de desobediência. Então, quando eu desobedeço algo, quando eu desobedeço a situações que são como leis na minha família, eu sinto muita culpa, sinto angústia. Por quê? Porque eu quero permanecer igual, eu quero estar ali e ter a sensação de que está tudo bem, mesmo que não esteja. E o trabalho aqui na imersão é poder viver a verdade, acessar a verdade, tirar os implantes equivocados e ensinar vocês a suportar a angústia que é estar num lugar diferente daquele que você aprendeu a estar, né? Então, tem um trecho do livro de William Reich que eu quero começar lendo, que fala o seguinte: você pensa que determina livremente as suas próprias ações? Longe disso. A sua consciência é apenas uma gota na superfície de um mar de processos inconscientes, do qual você nada pode saber e sobre o qual, na verdade, tem medo de saber algo. Você se sente orgulhoso da individualidade, da sua personalidade, da abertura da sua mente? Qual o quê? Na verdade, você é apenas um brinquedo dos seus instintos, que fazem com você tudo o que bem entendem. Isso, não há dúvida, ofende intensamente a sua vaidade. E se você se sentiu e você se sentiu depois tão desiludido quanto lhe disseram que era descendente dos macacos e que a terra na qual se arrasta não era o centro do universo. Quanto antes se sentirá feliz em pensar o contrário. Você ainda crer que a Terra, entre milhões de planetas, é o único que permite vida. Em suma, você é regulado por processos que não pode controlar, que não conhece, que teme, que interpreta erroneamente. Há uma realidade psíquica que se entende muito além da sua mente consciente. O seu inconsciente é como uma coisa em si mesmo não pode ser agarrado. Revela-se a você apenas nas suas manifestações. Ou seja, você não sabe quem você é,
Você não sabe por que você faz as coisas que faz. Quer dizer, eu imagino que você que está aqui já saiba por que você faz as coisas, porque começamos um processo de investigação desde o primeiro minuto do primeiro encontro. Porém, nós somos muito mais movidos pelo nosso inconsciente, que ocupa aí 95% dos nossos movimentos. O que é nossas manifestações? É todos os nossos comportamentos. Então, quando a Josi fala assim, eu observei que na minha família não existiam vínculos afetivos e que ela conseguiu na família dela fazer um processo diferente. Por quê? Porque ela tem uma relação melhor com os filhos, muito diferente da história que ela teve. E que isso faz com que as filhas que têm os netos, né, possam também passar adiante um outro tipo de manifestação. Ou seja, conscientemente, com o processo terapêutico, com o autoconhecimento, ela conseguiu mudar na trajetória dela uma parte dessa manifestação nas relações. Porém, ainda tem um desafio, que é a relação afetivo-sexual, que é o processo de conjugalidade. Por quê? Porque ainda tem informações ocultas, né? A nossa memória, o nosso corpo, ele registra situações, eventos. E nós passamos a sentir novamente aqueles eventos com as situações da atualidade. Então, eu quero explicar uma coisa aqui. Não é a atualidade que gera sensações na nossa vida, não é o agora, é a situação de agora aciona uma informação armazenada e você acredita que o problema está no agora. Só que, na verdade, é o trauma, é a dor, é a memória, é o registro daquele evento de 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que está operando no agora. E aí, por que às vezes é tão difícil se relacionar? Porque no teu registro, aquela pessoa que representa o primeiro e o segundo amor se apresenta, então você projeta num parceiro ou numa parceira a informação daquilo que te falta. Então, se o parceiro faz algo que você tem dor, aciona em você a memória e você acha que a culpa é do parceiro. Na verdade, a culpa não é do parceiro, é da tua memória. Entenderam? Então, vão respondendo para mim no chat. Lembra que daí não aparece vocês aqui, não aparece a voz, depois eu posso usar a gravação. Então, vocês precisam atentar-se e conhecer essa história. Então, quando eu falei para vocês, escrevam a história da família, escrevam os vícios, as doenças, as tragédias, as separações, os abortos, os abandonos, as rejeições, as adoções, é para quê? É para que vocês comecem a compreender de onde vem tal sentimento, de onde sai essa sensação que eu tenho, aonde que eu aprendi que é assim. Porque aí você tem a oportunidade de arrancar esse implante e de construir novos sentimentos. Então, quando vem aquele negócio, agora eu sou adulta e eu posso dar conta dos sentimentos, o que você está dizendo? Espera aí, eu preciso acolher, cuidar, amparar aquele sentimento que é equivocado, que fez você acreditar que a realidade é outra. Então, assim, a crença diz, ai, todos os homens traem, todos os homens mentem, todos os homens abandonam, dinheiro não dá em árvore, dinheiro só vem com muita dificuldade. Para ter sucesso precisa trabalhar muito, só é rico quem rouba, e aí você só é bonita se você for gordinha, ou você só é bonita se você for muito magrinha, e tudo isso vai te constituindo como um sujeito, como um ser humano com uma identidade distorcida, porque na verdade não é isso que você é. Então, quando William Reich diz, você é regulado por processos que não pode controlar, que não conhece, que teme, que interpreta erroneamente, é tudo isso que eu descrevi até agora. Existe, né, uma realidade psíquica que se estende muito além da sua mente consciente. O seu inconsciente é como uma coisa em si, e em si mesmo não pode ser agarrado. Revela-se a você apenas nas suas manifestações. O que é que vocês precisam aprender? Olhar além daquilo que os olhos veem.
olhar além, entender assim, e se perguntar, Edegmara, de onde vem essa sensação? Edegmara, de onde vem esse medo? Edegmara, onde foi que você aprendeu isso? Será que isso é real? Ou você armazenou uma informação distorcida sobre o que é o amor, sobre o que é um relacionamento, sobre o que é riqueza, sobre o que é sucesso, sobre o que é saúde, sobre o que é ser um corpo magro ou gordo, enfim. Então, se você consegue, apareceu um negócio aqui, se você consegue começar a fazer essas interpretações, a vida vai ficando mais leve, bem mais leve. A questão é que quanto mais você treina, melhor você fica. Então, assim, não dá para fazer só na aula hoje. Precisa aprender a fazer isso com frequência. Então, vamos imaginar assim: você tem crises de ansiedade. Ansiedade, o que é que você está querendo me comunicar que eu não estou conseguindo perceber? Medo, o que é que você está querendo me comunicar que eu não estou conseguindo perceber? O que está acontecendo comigo? O que você está acontecendo com você, Degmara, que você não consegue identificar de onde vem esse medo? Que situações estão acontecendo agora, vida real? O que está acontecendo agora que eu estou sentindo medo? Esse medo é real? Ele está a serviço de me proteger ou é uma memória que está sendo acionada a partir de um evento, de uma situação? Ah, eu estou com o sentimento que eu estou sendo traída. Edegmara, você está sendo traída mesmo? Ou você está acionando uma memória lá do teu pai que mentia para tua mãe? Percebem a importância de vocês aprenderem a se questionar para construir uma nova realidade? Claro que aqui eu estou dizendo de você olhar para agora. Porém, antes de tudo isso, você precisa encarar a tua história de vida e dizer assim: na minha realidade tem um monte de problemas. Na minha realidade tem um monte de desafios. Na minha realidade tem um monte de violência. Na minha realidade tem um monte de abandono. Qual realidade é essa? Não é a realidade agora, é a realidade do passado. Então, primeiro você precisa reconhecer, admitir e assumir a M que foi ter vivido naquela casa, naquela família, com essa estrutura, com essa herança. Para que então você possa ir acessando esse conteúdo inconsciente, diminuindo o percentual de consciência e aumentando o percentual de consciência. Então, você diminui o inconsciente, aumenta o consciente. Você vai ter que fazer isso constantemente, frequentemente. É igual para academia. Quanto mais você faz, mais força muscular você tem, mais resistência você tem, mais definida você fica e a consequência é um corpo delineado. Nosso cérebro é a mesma coisa. Eu falo, entre ter um cérebro flácido e um corpo firme, você treina o cérebro para que ele seja firme, para depois você treinar o corpo. Então, entre você ter que escolher o que você tem que fazer, primeiro treina o cérebro. Treina, treina, treina. A gente usa o cérebro, né? Porque a gente entende que está tudo na mente, mas até o nosso próximo encontro eu vou falar um pouco mais sobre o aspecto espiritual também. Não vou aprofundar muito, mas vou trazer alguns conceitos, tá? E aí, a partir de agora, eu quero desenvolver com vocês como é que se inicia o processo de transformação. Então, para iniciar esse processo, é necessário o quê? Compreender o que faz você agir de tal maneira. Então, assim, por que eu administro meu dinheiro desta forma? O que faz eu agir assim? O que faz eu escolher determinados parceiros na minha vida? Começar a encontrar respostas e compreender isso. Qual é o objetivo disso? Não é acusar, culpar ou julgar, é ter clareza, é ter consciência, é entender o que está por detrás dos comportamentos que você tem. Só tem liberdade quem compreende a sua história, encara a verdade, assume a responsabilidade sobre os teus atos. Dói? Dói. Absurdamente. Quando que... Aí, segundo passo, eu não anotei por tópico, mas vou falar como se fosse segundo. Então, primeiro passo, você precisa compreender por que você age de tal maneira. Segundo passo, você precisa compreender que você não é importante.
Você precisa acabar com o teu senso de importância e dizer assim, eu não sou mais especial do que o João, do que o Pedro, do que o Antônio, do que a Ana, do que a Maria, do que a Ede. Todos somos iguais. Ou seja, porque se comigo tivesse sido diferente, eu seria. Para com esse senso de importância. Porque todo mundo faz tudo sempre comigo. É senso de importância. Você precisa aprender a diminuir o teu senso de importância, ou seja, você precisa aprender, eu não sou especial, perante a Deus eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho preferência por ninguém. Eu vou pedir só, Geise, desliga o teu áudio para não dar interferência que eu já estou gravando, tá? Obrigada. E daí vocês escrevem no chat que eu vou respondendo as perguntas. Terceiro tópico, acessar e integrar a consciência pessoal e a de grupo. Eu falei um pouco sobre isso lá, no primeiro lá, que deu todo aquele problema com a gravação e que a gente acabou perdendo, eu vou repetir um pouquinho aqui, tá? Gisele, desliga o teu áudio, por favor. Eu consegui fazer por aqui. Acessar e integrar a consciência pessoal e a de grupo. Qual é a consciência de grupo? A consciência de grupo é a nossa história, a nossa família. Então, é fazer o quê? É pegar, fazer o genograma, aquele gráfico que eu desenhei, que a maioria de vocês acho que viu, e começar a dizer, eu faço parte desta história. Então, assim, a história de abandono, eu também faço parte. A violência, eu também faço parte. Os assassinatos, eu faço parte. Os estupros também fazem parte da minha história. Olha só, vou dar um exemplo de como é que funciona, tá? Quando nós falamos de não pertencer ao grupo. Então, assim, por que que eu continuo fazendo as mesmas coisas que todo mundo fez? Porque eu quero pertencer. Então, assim, se eu, Ed, me destacar, as pessoas vão me julgar. E eu não quero ser excluída, eu quero fazer parte. Então, eu continuo sendo igual a todo mundo. Aí vamos imaginar, a Edegmara, ela tem a consciência dela como ser humano e a consciência da família dela, certo? Na minha ancestralidade, na minha transgeracionalidade. Só que a Edegmara hoje, socialmente, ela faz parte de um outro grupo, de um grupo de psicólogos. Então, eu vou dar um exemplo do grupo de psicólogos, que é o conselho, que é, né, as tarefas, os trabalhos, os estudos que a gente faz. Então, imagine o seguinte, por que que eu quero pertencer e o que que acontece com quem se diferencia, começa a fazer diferente? Eu, psicóloga, estudando diversas possibilidades de tratar as dores coletivas, sou vista como a diferentona. Ou seja, eu preciso romper e lidar com o risco da rejeição. Quem desperta, quem acorda, pode ser considerado o traidor da essência do grupo. Então, antes de eu começar a gravar, a aluna fala o seguinte assim, eu antes falei nome, desculpa, agora eu vou usar a aluna, tá? Quando a aluna fala assim, é que daí eu começo a evoluir, e aí se eu começo a evoluir, eles começam a me cobrar, e aí para mim não ser rejeitada, eu volto a ser como eu era antes. Então, só tem uma forma de lidar com isso, suportar a angústia e acordar. E entender que tem algumas pessoas que ainda não despertaram, que ainda estão vivendo um sono profundo. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Então, você que está se desenvolvendo tem uma responsabilidade maior, um conhecimento maior, um autoconhecimento maior. Isso não é para ser superior, porque todos somos iguais, então esse é o desafio. É você perceber que você acordou daquele sono profundo dessas heranças, dessas histórias, desses traumas, dessas repetições e continuar humilde para suportar
cobrança das pessoas. Então, ai, Ed, mas tu não pode falar tal coisa, porque psicólogo não fala tal coisa. Aí você está bem resolvida com você está segura do que você está fazendo, e você diz assim: bom, tem uma manada pensando de uma forma, eu não quero pensar dessa forma. E azar se eu vou perder seguidor, e azar se eu vou ter colega falando mal de mim, e azar. O que para mim importa é o resultado que eu ofereço com o trabalho que eu executo. O resto, foda-se. Aqui eu posso falar porque a gente não está em rede social, então ninguém vai me, né, boicotar. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Respondam aqui para mim no chat. Parece que só hoje eu escutei isso. Precisa rever os teus medos, então, né? Eu não posso abrir o chat agora que eu lembrei. Não sei como é que eu vou fazer isso, mas enfim, depois eu entendo. Entenderam? Então, número 3 é acessar essa consciência e integrar e suportar a angústia do risco de ser traidor, de ser rejeitado, de ser desobediente. Eliminar as misérias adquiridas é o quarto passo. Eliminar as misérias adquiridas. Vamos imaginar o seguinte: quando nós vivemos num ambiente sem afeto, sem vínculo, sem cuidado, nós experimentamos uma falta. Nós vivemos num terreno árido, nós vivemos no deserto. Então, você imagina que nutrição, que tipo de nutrição tu teve? E aí eu vou te perguntar, que tipo de desnutrição tu viveu? Foi alimentar? Foi falta de carinho? Foi falta de cuidado? Foi falta de atenção? Você foi negligenciada? Você era invisível na tua família? Você era agredida verbalmente? Você era xingada? Você foi humilhada? Você foi desrespeitada? Que tipo de miséria você adquiriu? Então, você precisa reconhecer e dar nome aos bois. Você precisa dar nome aos bois, né? Você precisa nomear. Eu sou uma sobrevivente de um terreno árido, de um solo árido e um deserto. Aí, quando você começa a fazer isso, você pode, então, começar a fazer diferente para poder honrar e concordar com a tua história, como ela foi, do jeito que foi, sem exigir nada. E aí, como é que você cura tudo isso, né? Então, assim, vamos imaginar. Você precisa compreender o que te fez agir de tal maneira, você vai abrir a caixa preta ali e vai ver um monte de informação: violência, abandono, rejeição, traição, assassinato, aborto, suicídio, sei lá, tudo que compõe a tua história de vida, que é aquilo que você fez no genograma. Aí você entende que você não é especial, que você precisa olhar que muitas pessoas viveram traumas e que você precisa dar conta de olhar para isso como um ser comum, como mais 1 milhão de pessoas que tem, né? 7 bilhões, sei lá, que eu nunca sei isso. Aprender que toda vez que você se diferenciar, você vai ser rejeitado e você vai ser expulso do grupo. Você corre o risco, não é que você corre o risco de ser expulso do grupo. Ao olhar para isso, você entende que você adquiriu um monte de miséria e você precisa ressignificar isso. Como é que você cura essas misérias? Você precisa aprender a se separar. Por quê? Porque nós nos identificamos com essa história. Ou seja, vou pegar meus budinhos aqui. Não, vou pegar os meus bonecos. Aguenta aí. Não pensei que não fosse usar. Olha só, o que é a identificação, né? Nós precisamos nos separar. Então, aqui, 2 bonequinhos. Esse aqui é o papai, esse aqui é o filhinho. Podia ser uma mamãe e uma filhinha, mas vou fazer um outro exemplo, né? Filhinho olha para papai e diz assim: eu sou igual a papai. Eu me identifico com esse comportamento e eu sigo reproduzindo. Por quê? Por amor, por lealdade, por fidelidade.
porque esse é o modelo aprendido. Então, eu aprendi que faz isso dessa forma. E aí eu vou para o mundo e sigo fazendo, né? Então, quando eu falo para você que você precisa compreender o que faz você agir de determinada maneira, X, Y, Z maneira, lá no trabalho, lá no casamento, lá na casa dos pais, lá nos teus estudos, na tua vida financeira, no teu sucesso, na tua prosperidade, você precisa entender que você se identificou com alguém. Tem cliente minha aqui que hoje nós falamos sobre isso. Conversando com fulano, eu descobri que faz muito parecido que eu. Então, isso chama-se identificação. O que você precisa fazer? Se separar dessa identificação. Só que toda vez que você separa, você sente dor. Por quê? Porque eu estou sendo desonesto com você, desleal, estou sendo desobediente. Porque você é a pessoa mais importante e se você sofreu, eu tenho que sofrer também. Isso aqui é amor cego. Por amor cego, nós seguimos carregando conosco o sofrimento dos nossos pais, seja pai ou seja mãe. Cada um de vocês aí olha com o que você se identifica. E aí, quando você se separa, você pode existir como você. Então, quando eu entendo que boa parte dos comportamentos que eu reproduzo, eles estão relacionados à identificação que eu tive com essa figura aqui, eu separo e começo a existir. O que eu gosto? O que eu quero? O que eu sei fazer? O que eu aprendi? Como que eu posso fazer que não seja o modelo que todo mundo fez da minha família até então, o meu pai, o meu tio, o meu avô, o meu bisavô? A consciência nos permite que a gente se separe, se diferencie e possa desenvolver o verdadeiro eu, a essência, a individualidade. Ou seja, você precisa se divorciar emocionalmente, né, da história de vida. Tá fazendo sentido? Você precisa morrer, na verdade, né? Você precisa passar por um processo de morte para poder renascer e viver de novo. O que é essa morte? Não é morrer literalmente para um caixão, ser enterrado e velado, mas é matar tudo aquilo que você construiu. É passar por um processo de chorar. De verdade, você vai ter que chorar tudo isso que você está descobrindo sobre você. Aí você consegue se separar e dizer: papai, mamãe, hoje eu entendo que muitas coisas que eu faço, muitos comportamentos que eu tenho, eu, como menina teimosa, menino teimoso, birrento, desobediente, eu peguei para mim e achei que fossem meus. E hoje, como eu estou fazendo um treinamento, como eu estou fazendo um curso, eu comecei a compreender que, na verdade, foi por eu estar cego, por eu não conseguir enxergar, por eu não conseguir ver a verdade, eu peguei emprestado tudo isso para mim e carrego comigo como um fardo, como um peso. E aí eu não consigo avançar na vida, porque eu quero ser amado por você. E para mim ser amado, eu acreditei falsamente que eu deveria ser igual a você. E agora eu estou decidindo me separar com respeito, com honra, com admiração, entendendo que esse sofrimento, essa dor, esse fardo, esse peso, esse problema, ele é seu. E como eu sou menor que você, eu deixo ele com você. E posso, então, seguir a minha vida, olhar para frente e ir rumo ao meu sucesso, a minha construção, a minha identidade, a minha possibilidade. E eu deixo com você, papai, e eu deixo com você, vovô, e eu deixo com você, bisavô, e eu deixo com você, tataravô, toda a dor que eu acreditei que eu deveria seguir fazendo. Eu escolho com honra, com respeito, com dignidade, com admiração. Eu escolho, eu decido trilhar um novo caminho e construir a minha verdadeira identidade e acessar a minha verdadeira essência para que eu possa ser livre. Não excluindo vocês, mas entendendo que isso também me faz parte, que isso também me fortalece, que isso também me dá experiência, que eu sou um pedacinho de tudo isso. Porém, hoje eu posso olhar de outra forma, eu posso enxergar aquilo que constitui vocês e tomar um outro caminho, diferente do que vocês escolheram até agora, olhando para frente, olhando para frente. E aí, então, você pode começar a modificar e construir essa nova identidade com novas percepções,
rever a tua imagem interna. Então, olha que oportunidade de você se diferenciar e pensar o que que eu gosto de fazer, o que que eu quero fazer, como que eu posso resolver isso? De que maneira a Ede adulta pode olhar para isso? Será que a Ede adulta quer isso mesmo? Ou a Ede está reproduzindo um comportamento que ela escutou a vida inteira na casa dela, que a avó dela fez, que o avô dela fez, que o tio dela fez, né? E para que esse processo de separação aconteça, é necessário você acessar essa sombra, acessar a dor, acessar aquilo que está obscuro, aquilo que está escondido, e incluir tudo aquilo que você rejeitava. Então, eu rejeito o jeito que a minha mãe é. Pois é, mas o jeito que a minha mãe é me constitui. Eu rejeito o jeito que meu pai foi. Pois é, mas o jeito que o meu pai foi me constitui. Não posso excluir isso. Precisa fazer, lembra do círculo? Incluir tudo, inclusive as situações dolorosas. Você precisa incluir na tua história a raiva, o medo, os sentimentos feios, aquilo que está escondido, os segredos, as mentiras. Você precisa incluir tudo isso, as ausências, as negligências, as experiências traumáticas. A sombra, ela ajuda a humanizar, a abrir a visão, ampliar a visão para que vocês possam olhar para o pai real e para a mãe real, que vocês possam desconstruir aquilo que vocês idealizaram sobre o que seria um pai bom, o que seria uma mãe boa, e poder entender e falar assim, nossa, dentro do meu pai, dentro da minha mãe tem um homem e uma mulher que já existiam antes mesmo de eu nascer. E este homem e esta mulher também fracassam, também falham, também erram, também têm traumas, também têm história de vida. E aí você consegue enxergar esse pai mau e essa mãe mau que habitam o corpo do homem e da mulher e fazer as pazes com isso. Compreendendo que isso te constitui, não dá para excluir nada disso. Isso não é um processo fácil, esse aqui é uma introdução de todo o passo a passo que eu ainda vou passar para que você possa chorar as tuas dores, acessar essa sombra, acessar esses fantasmas, acessar os monstros que te assombram em pesadelos, que te assombram na vida real, que te assombram nos sentimentos de insegurança e de ansiedade. Você precisa ver os seres imperfeitos e reais que estão permeando a identidade dos pais de vocês. Precisa acessar as dores reprimidas, os conflitos, olhar para a autocrítica, olhar para a autocrítica, olhar para as lealdades, olhar para a espiritualidade, é muito doido, mas precisa olhar para a sexualidade também, que são os conteúdos mais intensos da sombra humana, ou seja, sentir prazer hoje, na atualidade, ainda é tabu. E aí, ao longo do processo, eu vou desenrolar com vocês o que é a sexualidade, que se confunde sexualidade com sexo, e muitos dos nossos problemas está em sentir prazer, prazer de viver, prazer de ser feliz, prazer de estudar, prazer de mudar, prazer de emagrecer, prazer de amar, prazer de ser amada. Tem um bloqueio tremendo. Se você não acessar essa sombra, por exemplo, eu atendo clientes que a mãe diz assim, que a mãe dizia, né? Ai, porque eu tenho nojo de sexo. Ai, porque tinha que fazer, né? Ah, só fazia porque tinha que ter filho. E aí essa sexualidade fica escondida. Mulheres que escutavam que, ai, que saco, menstruar é ruim, que merda, que droga essa menstruação. E isso também fere essa sexualidade, porque é uma maneira de sujo, é errado, é feio. Então, a gente vai desmistificar e eu vou trazer para vocês muita visão da importância da sexualidade no nosso sucesso, na nossa riqueza, na nossa felicidade. E se a sexualidade está ali escondidinha num lugar que não posso falar dela, não posso olhar para ela, aqui é a oportunidade de você acessar a sombra. Então, assim, ó, anota aí. Nem era para falar agora, mas eu já vou antecipar. O que você escutou sobre a tua menstruação?
O que você escutou sobre sexo? O que aconteceu com você na tua primeira relação sexual? Como é que foi? Você conseguiu conversar com alguém? Você foi acolhida? Foi um abuso? Não foi? Tudo o que aconteceu e os sentimentos que você carrega e que você possa olhar o quanto isso é uma sombra na tua história hoje. Se foi abuso, se não foi abuso, tudo isso você precisa olhar, tá? Para que a gente possa acessar os conteúdos velados, inconscientes, secretos, que você não pode falar, que você não pode acessar porque é feio, porque é sujo. E isso implica muito no teu processo de separação. Então, se você está identificada com a mãe sofredora, pode ser que algumas das questões relacionadas a sexo, a dor, a relacionamento, a violência, você esteja aqui identificada. Então, lembra que para separar, precisa primeiro compreender o que é dela e o que é teu. E dizer, eu compreendo que isso me constitui. Compreendendo tudo isso, eu olho com amor para essa história e decido olhar para frente e seguir o meu caminho. Construindo de forma diferente de tudo que eu fiz até agora. Então, se eu quero edegmar, ter sucesso, eu preciso agir diferente, eu preciso me comportar diferente, eu preciso ler sobre dinheiro, eu preciso administrar diferente, eu preciso entender a importância disso, eu preciso, sei lá, o que você precisa fazer para que você possa ter sucesso naquela área da tua vida. E você pode começar a fazer diferente em todas as áreas da vida. Então, assim, eu sempre fui uma mulher histérica que cobrava, que exigia, que sentia ciúme, que era insegura. Opa, você precisa se diferenciar, você precisa se separar desse comportamento e entender assim, o que está por detrás desse comportamento de insegurança, de cobrança, de ciúme, de carência, de sei lá o que, tá? E aí agora eu vou passar a receita para vocês. E aqui vai exigir de vocês papel e caneta, caderno, se debruçar para fazer, porque não adianta vir aqui, assistir a aula, investir dinheiro, investir tempo e não fazer a atividade. Tá? Então vamos lá. Uma receita para a vida de quem busca se transformar. Essa é a receita para a vida de quem busca se transformar. Este processo é completamente interno. E você vai precisar aprender a mergulhar no vale de lágrimas. Você vai precisar se autorizar a sentir. Eu tenho uma cliente que ela diz assim: eu prefiro sentir raiva a sentir dor. Por quê? Porque ela se nega a mergulhar na dor que foi ter sido filha daqueles pais, vivido aquela história, vivido aquela experiência, e a raiva consome ela. E o que acontece? Impede prosperidade, impede riqueza, impede sucesso, impede um relacionamento feliz, impede que ela tenha orgasmos múltiplos, impede que ela tenha um ciclo menstrual saudável, sem sintomas, sem cólica, sem sangramento excessivo, e que ela possa se recolher para viver isso tudo. Por quê? Porque ela está completamente ferida, porque ela não quer acessar a dor. E a única forma de morrer é acessar a dor, queimar, transmutar, transformar para poder renascer e acessar a essência, acessar o verdadeiro eu e ser livre e voar por milhares de horizontes diferentes. Estar em paz, sentir a plenitude, sentir a leveza, mas não tem outra forma. Tem que mergulhar no vale de lágrimas, tem que chorar, tem que chorar sangue, sangue, suor e lágrimas. Essa é a única forma de transformar. Sem senso de importância, sem, mas e daí eu preciso falar para minha mãe, eu preciso falar para meu pai. Você não precisa falar para ninguém, você vai se resolver com você. Porque o teu trauma é tua responsabilidade, a tua cura é tua responsabilidade, o teu sucesso, tua responsabilidade, o teu relacionamento, tua responsabilidade. Para de achar que o outro tem que fazer algo por você. Você, a partir de agora, assume o compromisso de cuidar de você. Você é importante somente para você, para ninguém mais. Acaba com a vitimização, acaba com o coitadismo, acaba com o mimimi.
E eu não estou aqui dizendo que não dói fazer o processo, porque eu acabei de dizer, sem mergulhar no vale de lágrimas, sem ter sangue, suor e lágrimas, sem você derramar tudo isso, não tem transformação. Não tem transformação. Vocês não pensam que eu até hoje não choro coisas. O que acontece é que eu não fico 3 dias chorando, 5 dias chorando. Eu tenho o choro da consciência, eu acolho a minha dor, eu me dou um tempo para sentir aquela dor, e aí eu volto para a minha vida normal. Eu não faço de conta que nada aconteceu. Eu dou lugar, eu autorizo a dor a existir na minha vida. Então, escrevam isso. Eu autorizo a dor a existir na minha vida. E eu digo, essa dor me pertence, essa dor me constitui, porque eu só sou a pessoa que eu sou a partir de tudo que eu vivi. Pulei uma etapa, comi a merenda antes do recreio agora. Vocês que lutem. Então, vamos lá. Qual é a receita para mergulhar no Vale de Lágrimas? A receita para mergulhar no Vale de Lágrimas. Tópico 1. Acusar os pais pelos danos causados. Ah, Ed, é para mim ir lá no meu pai e acusar ele? Não. Não estou mandando fazer isso. Estou mandando, é mandar mesmo, né? Porque eu sou um pouco autoritária, eu tenho esse perfil de liderança autoritária, que eu sou mãe de 3 filhos, né? E desenvolvi muita liderança na minha vida. Então, assim, não é para acusar ninguém, ir lá e apontar o dedo na cara de alguém, porque você não é importante. Você não é especial, você não tem que lavar roupa suja com o pai, porque pai é a autoridade máxima na vida de um ser humano. Você precisa aprender a respeitar, mas se você não lavar a roupa suja com o teu pai interno, você não transmuta, você não morre para poder renascer. Simples assim. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha ou um caderno e tu vai escrever: pai, por causa disso, disso e disso, as consequências foram isso e isso e isso. Eu tenho muita raiva, eu tenho ódio. Por que que você deixou isso acontecer comigo? Eu não sei de que forma. Bota para fora, vomita no papel tudo aquilo que você precisa botar e resolver com você. É uma maneira de você vomitar mesmo a dor que foi viver aquela experiência. E aí você escreve. E aí você escreve tudo o que você precisa escrever. Aí você vai lá na mãe e você faz a mesma coisa. Lava a roupa suja com a mãe interna. Escreve tudo que tem que escrever. Bota para fora, fala todas as merda que você gostaria de ter dito para ela e você nunca falou. Irde, mas tu disse que eu tenho que honrar pai e mãe, agora você está dizendo que eu tenho que falar um monte de merda. Sim, tudo aquilo que te dói. Se você não admitir, não reconhecer, não ficar cara a cara com isso, não tem cura. Talvez você precise fazer 5, 10, 15, 20 vezes, não sei. Quantas vezes você vai precisar fazer? Eu não sei o tamanho do lixo que você carrega, eu não sei o tamanho dos implantes que você tem, eu não sei o tamanho dos equívocos, eu não sei o tamanho da tua dor, eu não sei o tamanho do teu trauma, eu não sei. Só você sabe. E assim, ó, vai ter partes desse processo, né, desse elevador que você desce, dos andares que você tem para revisitar, para fazer a faxina lá com o teu pai e com a tua mãe interna, eu não sei qual a capacidade que você tem, qual é o potencial que você tem de acessar agora. Talvez nesses 12 meses que essa aula vai ficar aqui, talvez você assista e reassista ela muitas vezes, e cada vez que você assiste, você lembra: ai, que merda, eu lembrei daquela vez lá. Ah, porque aquela vez meu pai me bateu, porque aquela vez minha mãe bateu na minha cara, porque aquela vez minha mãe puxou meu cabelo, porque aquela vez meu pai me chamou de vagabunda. Quantas vezes? Não sei. Mas só tem a possibilidade de olhar para o pai e a mãe e fazer as pazes com eles, acusando. Aí o tópico 2 é: sinta a raiva, sinta a dor, sinta a frustração, chore isso, mergulhe nisso. Mergulhe, 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 mergulhe. Chore,
Não consigo chorar, porque está bloqueada, porque está travada, porque criou uma armadura, porque enrijeceu, porque endureceu. Aí você lê o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Não tenho dinheiro para comprar o livro, não consigo comprar o livro, aqui na minha cidade não tem o livro. No YouTube tem o audiobook, é só escutar. Cavaleiro Preso na Armadura. Lê o livro. Começa a abrir as comportas. Ai, ainda não consegui acessar tudo isso. Cadê o livrinho? Eu e minha boca grande. Aqui. Aí você vai ler esse aqui, eu e minha boca grande. Outro nível de leitura. Não consegui ainda. Aí você vai ler Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Esse aqui tá mais longe para me pegar. Não consegui ainda depois que eu li Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Deixa eu ver. Aí você pode curar sua vida da Louise Hay. Olha, se vocês não conseguirem chorar com esses livros aqui, daí eu não sei o que eu faço, não. Você vai viver, vai fazer uma desobsessão, vai tomar um passo, vai fazer alguma coisa, dobra o joelho, reza e pede para Deus te permitir tirar a casca grossa que você criou de mulher forte, poderosa, que não sente nada, porque mulher sente. Nós somos interno. Todo o nosso funcionamento é dentro, os homens são fora. Então, assim, não dá para curar sem chorar. Tópico 3 da receita para quem quer transformar. Faça as pazes com o passado. Depois que você escreveu a carta, brigou, xingou, reclamou, se estressou, sentiu toda a raiva, toda a frustração, toda a dor dilacerante que foi, você vai fazer as pazes com o passado e aí você vai dizer assim: eu sinto muito. Papai, eu sinto muito. Eu gostaria tanto que as coisas tivessem sido diferentes. Eu gostaria tanto que você tivesse sido amoroso, cuidadoso, gentil. Eu sinto tanto que tudo foi do jeito que foi. Eu lamento, eu tenho uma dor que me consola. Só que agora eu sou adulta e eu consigo compreender toda a sua história, toda a sua dor, toda a sua dificuldade. Eu sinto tanto, papai. Eu senti tanto a sua falta. Eu só quero agora poder incluir na minha vida e receber de você toda a força que você tem. Eu quero, papai, ter esse combustível que dá velocidade para os meus projetos, que faz com que a vida flua rapidamente. Me dá, papai, a sua força. Eu estou disposta, consciente e aberta para receber tudo que você tem para me dar. Porque a dor agora é minha. E eu aprendi que só eu posso dar conta dela. Você não me deve nada. E eu não te cobro nada. Porque eu sou tão pequenininha, tão ingênua, tão egoísta, tão orgulhosa. Eu aprendi, papai, agora eu aprendi que você é meu herói. E que os heróis também falham. Eu escolho, papai, como adulta, te trazer para o meu coração. E eu concordo, papai, com tudo, do jeito que foi e como foi. O resto agora é comigo. Eu dou conta. Eu escolho ter sucesso em tudo que eu fizer. E eu sei que parte desse sucesso você estará comigo.
Aí você vai para a mamãe. Mamãe, eu sinto tanto. Eu lamento de verdade. Quantas vezes eu esqueci de tudo que tu fez para que eu pudesse ter sido gerado. Eu esqueci ou nunca soube que para que eu pudesse permanecer 9 meses na sua barriga, você doou todos os teus nutrientes, você dormiu, você se alimentou. Você colocou a tua vida em risco para que eu pudesse viver. Você atravessou tantos sacrifícios, ficou noites sem dormir, passou dias comendo mal, para que eu pudesse ser alimentado, para que eu pudesse ser nutrido. Você deu a tua vida por mim. E eu não valorizei. Agora, mamãe, que eu sou adulta, eu estou aprendendo que você fez muito mais do que podia. E o que você fez me é suficiente. Porque eu compreendo que você é a mãe ideal, a mãe perfeita para mim. E eu recebo de você, mamãe, a felicidade, a plenitude. E hoje eu me sinto nutrida, abastecida, amamentada. E recebo de você a vida e todo o seu fluxo abundante. E agora eu sou responsável por cuidar dela, assim como você cuidou. E para honrar você e o papai, eu vou ter sucesso na minha vida. Eu vou ser feliz, eu vou ser plena, porque eu recebi isso de você, mamãe. E você, papai, eu recebi toda a força, toda a coragem. E eu vou ter riquezas, porque hoje eu sei que a riqueza não é só o dinheiro, não é só o patrimônio material. A riqueza é a paz, a riqueza é o amor, a riqueza é a leveza. E eu levo isso comigo, porque você, papai, e você, mamãe, são os pais perfeitos para mim. E eu posso decidir o que eu vou fazer com cada sentimento, com cada trauma e com cada dor. Eu escolho viver a vida que eu recebi em abundância. Eu recebo, papai, eu recebo, mamãe, de braços abertos a vida que vocês me deram. E faço as pazes com ela e com todo o passado. Mesmo que ainda, por vezes, eu sinta dor. E essa dor agora é minha responsabilidade. E se você está aí e quiser ajoelhar-se e fechar os olhos e imaginar que o teu pai e a tua mãe estão na tua frente e fazer uma reverência de gratidão e de honra, mentalizando que você recebe a bênção deles dois. Papai me abençoe, mamãe me abençoe. Abençoe para que eu tenha sucesso. Me abençoe, papai. Me abençoe, mamãe. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo. Você tem a minha bênção. Vai para o mundo e divirta-se e seja feliz. Que esse é o meu desejo para você, minha filha. E aí você aproveita e tem um diálogo com esse pai, com essa mãe que você está reverenciando. Com humildade, não com arrogância. Lembrando que você é uma criança pequena, que eles são dois adultos e que eles são a hierarquia maior. Eles têm precedência sobre tudo. E que eles deram o mais importante, a vida. Que agora você faz o que você quiser com ela. Tua responsabilidade. De ninguém mais.
Quinto e último item. Quinto e último item. Ame a vida. Desenvolva a capacidade do amor. Não pelo outro, por você, pela sua vida. Divirta-se com ela. Aprecie cada possibilidade. Aprecie cada caminho, cada passo, cada avanço. Aprecie também os retrocessos. Aprecie com orgulho de si mesma de dizer: nossa, eu sou muito corajosa. Eu realmente sou maravilhosa, como a Ede disse. Porque tem que ter muita coragem e muito amor pela vida. Para ir lá atrás, recolher os cacos, limpar a bagunça e pagar todas as dívidas. E rasgar as notas promissórias que você fez com os teus pais. Tem que ter muita coragem de admitir e de assumir a história do jeito que foi. Bert Hellinger diz que só tem uma forma de acessar o espírito. Quando nós compreendemos a história e concordamos com ela. Eu compreendo e eu concordo. Será que você está pronto para tanta profundidade? Tudo que você fizer a partir de agora é uma escolha. É uma decisão. É com você. A verdade liberta, o conhecimento liberta. Mas ele liberta se você colocar tudo em prática. Ser verdadeiro e honesto com você tem todos esses desafios. Custa caro. O preço da mudança, da transformação, da transmutação cura, mas custa caro. Cura custa caro. Cada passo que você der vai te custar alguma coisa. Você está disposta a pagar o preço? Filosofia yoga, ela traz quatro, na verdade, premissas. Quando você começa a praticar o yoga, você acessa a criação. E isso é algo que quando eu questiono você, desculpa, sobre o que você aprendeu sobre a menstruação? Você aprendeu a odiar o teu útero ou a amar o teu útero? Na mulher, o útero é responsável por todas as suas criações. A capacidade criativa está no órgão útero. E o yoga, um dos maiores aprendizados que o yoga traz é a capacidade de viver o novo. Todos os dias o novo. Todos os dias a oportunidade de criar o novo. A cada minuto viver o novo. Ou seja, esvaziar-se. Assim como quando nós menstruamos, nós liberamos, nós sangramos, nós choramos, nós entendemos a importância desse órgão para a constituição do nosso feminino. Então, para que você possa viver o novo, você precisa fazer aquelas 4 etapas. Sentir, acusar, sentir a raiva, sentir a dor, fazer as pazes com o passado, aprender a amar e receber a vida e viver ela com abundância, com plenitude, com felicidade.
Só assim você consegue acessar a tua capacidade criativa e viver uma vida nova, o renovo. E aí, um segundo item, né, o segundo aprendizado mais importante que o yoga fala é a manutenção. Será que você consegue permanecer constantemente nesse novo estado, nessa limpeza, nessa leveza e nessa paz? Então, todo dia você precisa tomar banho, todo dia você precisa orar, todo dia você precisa fazer as pazes e olhar e falar assim: papai, eu sinto muito, você fez muita falta. Mamãe, eu recebo a vida que você me deu. Ficou mudo para todo mundo ou só para Josi? Vocês estão me ouvindo? Oi? Sim, estou. Tá. Tá todo mundo. Então é só tu, Josi. Olha, talvez sai e entra de novo. Então, a importância de você fazer a manutenção desse processo, estar sempre consciente, orar e vigiar, e tomar banho todo dia, meditar todo dia, né? Quando eu falo meditar, é quando sentiu raiva, olha para isso, quando sentiu dor, olha para isso, faz a manutenção desse processo de libertação. Vai precisar fazer muitas vezes, não vai ser uma única vez. Não vai ser uma exclusiva vez que vai resolver. O processo de autoconhecimento é para a vida toda. Você vai morrer de verdade, o teu corpo físico vai morrer e você vai estar em constante aprendizado. Você só para de aprender quando você morre. E essa consciência não acaba quando a aula acaba. Não termina quando acaba o curso. Começa quando o curso acaba, porque aí você vai ter que aprender a seguir fazendo isso sozinha, se policiando, se doutrinando, se desenvolvendo, fazendo a manutenção do teu autocuidado. Renovação é o terceiro aprendizado. Elimine velhos hábitos, adquira novos hábitos. Então, quando eu falei da diferenciação, o que que eu disse? Você vai precisar se diferenciar, deixar o pai lá com a história dele, com o fardo dele, com a carga dele, com a dor dele, para que você possa seguir a vida olhando para frente, construindo do teu jeito novos hábitos, novos comportamentos. Não dá para querer ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas, é impossível. Impossível. Não dá. Não dá para ter mais dinheiro fazendo a mesma coisa. Precisa evoluir, precisa criar um novo produto, precisa criar uma nova forma de atendimento, precisa criar curso, senão você não transiciona financeiramente. Não dá para perder peso comendo um monte de bobagem, um monte de besteira, um monte de produto que é tóxico para o corpo. Só dá para emagrecer se você mudar os teus hábitos alimentares. Só dá para desenvolver a fé, a espiritualidade, o amor, se você eliminar o rancor, fazer as pazes com o teu rancor, compreender o rancor e transmutar isso num sentimento que te ajude a avançar e alavancar. Então, olha a importância. Aprender a desenvolver o autocuidado para ser melhor com você e com o outro. O autocuidado não é só para você, o autocuidado é também para as pessoas que convivem com você. Quanto mais você se cuida em todos os níveis, melhor você é para as pessoas que convivem com você. Melhor você é para as pessoas que convivem com você. Então, os princípios do yoga falam muito sobre isso. E a tua mente, ela é condicionada. Então, o que que você vai precisar aprender? Mudar os teus condicionamentos. É igual assim, você sempre pega o mesmo caminho para ir a X lugar. Então, assim, se você vai ir no médico, você geralmente pega as mesmas ruas, os mesmos semáforos, passa pelos mesmos lugares. Para que você comece a desenvolver o hábito de mudar
Comece com pequenas coisas. Comece a escovar dente com a mão contrária. Se você tem o hábito de fazer com a mão direita, comece a fazer com a mão esquerda. Se você só escreve com a direita, experimente brincar de escrever com a esquerda. Se você usa o relógio na esquerda, mude por uma semana e use ele no braço direito. Nem sei se o meu funciona aqui no dia. Coloca ele no braço direito e passe a ver como é que você se sente modificando um pequeno comportamento que é usar o relógio no braço contrário. Estranho, estranho, você vai sentir estranho. E aí você começa com pequenas coisas. Tome banho com a água um pouco mais fria do que o normal que você toma. Comece a tomar água de manhã em jejum. Todas as manhãs, quando você acorda, você toma água em jejum, nutrir suas células. Experimente como você se sente, experimente como o teu intestino funciona melhor e diferente a partir de um pequeno hábito, um copo de água em jejum, se for 2, melhor. Espera 30 minutos para depois começar a comer. Pouquíssima coisa, escute uma musiquinha leve ao acordar. Faça uma oração ao acordar. Isso vai modificando o teu funcionamento mental e você para de ter pensamentos tão acelerados, pensamentos tão críticos, para de ter ansiedade, para de ter medo, porque você vai saindo daquele comportamento condicionado, mecânico, que você desenvolve desde aquele momento que você, né, se identificou com aquela figura, com o teu cuidador. Você só pode se diferenciar se esse aqui reclama, aprenda a não reclamar, aprende a elogiar, aprende a ser grato, aprende a amar, desenvolve um novo hábito, um novo comportamento, sai do todo mundo faz. Seja diferente, primeiro você, para depois você querer que os outros sejam. Nós somos aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que expressamos através das nossas ações. Então, se você tem dor, você deve exalar a dor em palavras, em pensamentos e em ações. Você deve feder, né? Caatinga, medo. Como é que você faz isso ter perfume? Que atrai vida boa, pessoas boas, coisas boas que atrai cura para a tua vida. Modificando a forma de falar, a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de sentir e a forma de agir. Então, se lá num determinado momento eu pergunto para você, né, propõe para você, compreendo o que faz você agir de tal maneira. Aqui eu estou dizendo, haja de diferente maneira. Se você só reclama, comece a agradecer. Se você fala demais, silencie. Se você é rígida e exigente demais, seja mais flexível. Ah, será que eu posso fazer de outra forma? Se você não costuma se desculpar, se desculpe. Se você tem dificuldade de receber elogio, aprenda a elogiar. Se você tem dificuldade de cuidar do outro, comece a cuidar de si primeiro, para depois poder estender ao outro. Olha que oportunidade incrível você está tendo aqui de olhar para toda a tua história, para toda a tua vida, para os teus comportamentos agora e fazer completamente diferente. A verdade está batendo na tua porta. E você vai precisar encarar a verdade. É verdade que eu me comporto assim. É verdade que eu preciso modificar tal coisa. Ou pode dizer, é verdade, Edegmara, que você tá ranzinza, hein? É verdade, Edegmara, que tá difícil de conviver com você. É verdade, Edegmara, que você não sabe administrar teu dinheiro. É verdade, Edegmara, que você quer que as coisas caiam na tua frente, mas você não faz nada. É verdade que você quer emagrecer, mas você não faz dieta. É verdade que você está desidratado, mas você não toma água. Sei lá qual é a verdade que você precisa assumir. Você precisa encarar ela de frente. Admitir. Admitir. Admita as M's que tu precisa admitir.
Gente, tem um monte de conteúdo aqui ainda. Preciso organizar isso aqui. Vai mais umas 2 horas e meia ainda de aula para um próximo encontro. Eu até pensei aqui em abrir um outro conteúdo, mas ele vai ficar fragmentado. E aí eu vou parar de gravar e nós vamos conversar nesses últimos 30 minutos, tá? Agora, como é que eu faço aqui, Jesus? Então, a gravação.